informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Dourados, e da Virgem de Caacupé, padroeira do Paraguai, levando para vocês os seguintes destaques. Alimentos têm maior queda de preços da história. Câmara aprovou o texto base do refinanciamento de dívidas do FunRural. Agronegócio tem 7 dos 10 produtos mais exportados. Justiça prende 16 por sonegação de 140 milhões na venda de grãos em Mato Grosso. Copa Sul atingiu 1 bilhão em faturamento. E projeto cria política de gestão e proteção do Pantanal. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Nada do tempo mudar nessa sexta-feira na região de Dourados. Haverá abertura de sol logo cedo e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Escolhemos as melhores ofertas para você fazer um grande negócio na Ford Via Sul. Venha se apaixonar pelo novo EcoSport 2018, o mais completo da categoria, com novo motor, novo câmbio e muito mais tecnologia. Conversões a partir de R$ 76.990 à vista, ou por entrada de R$ 46.194, mais 30 vezes de R$ 1.077 com taxa zero e R$ 4.000 a mais na avaliação do seu usado. Comece 2018 de Ford Zero. Venha e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com valores estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou 136 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125 à vista. O Friboi, R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 63, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,28 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O setor do agronegócio segue liderando de forma destacada a pauta exportadora esse ano. E entre os 10 principais produtos embarcados para o exterior, até novembro, 7 foram produzidos pela agroindústria. O grande destaque foi a soja, que gerou receita no total de 24 bilhões 804 milhões de dólares nos 11 primeiros meses do ano, alta de 30% em comparação com o mesmo período de 2016. A soja respondeu por 12% das exportações totais do Brasil de janeiro a novembro desse ano. Dos 10 principais produtos exportados pelo Brasil, 5 são produtos básicos: soja em grão, minério de ferro, petróleo em bruto, carne de frango, farelo de soja, carne bovina e café em grão. 2 são bens manufaturados: açúcar em bruto e celulose. E apenas um produto manufaturado: automóveis. A agricultura e a pecuária, enfim, o agronegócio no Brasil, contribuíram com 23,5% do Produto Interno Bruto, o PIB, do país em 2017, a maior participação em 13 anos, estimou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A CNA disse também que a criação de empregos foi a mais alta em 5 anos nos setores de agricultura e produção de carne, únicos segmentos da economia que aumentaram o emprego. A CNA acrescentou que a agricultura foi o principal contribuidor para reduzir a inflação no Brasil. Impulsionada por um crescimento acima do mercado na área de sementes, o Grupo Agroceres investiu 12 milhões de reais na modernização e ampliação de uma unidade de beneficiamento de sementes em Minas Gerais. Segundo a Agroceres, a unidade de Pato de Minas abastecerá o mercado nacional e internacional, além de 2 centros de distribuição em Bandeirantes, no Paraná, e Erechim, no Rio Grande do Sul. Nas últimas semanas, a Lei Candir voltou a ser assunto de discussões, uma vez que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou uma proposta para votar um projeto de lei que prevê a revogação dessa lei, que trata da tributação de produtos primários como soja e milho. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, contou que essa lei, que data de 1996, veio para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros frente ao mercado internacional, trazendo o resultado esperado com superávites crescentes e a redução das taxas especulativas do real recém-implantado àquela época. A possível revogação dessa lei vem em um momento atual da economia brasileira, no qual os parlamentares estão propondo o aumento da carga tributária. Contudo, Conchon acredita que é importante discutir uma melhor gestão fiscal dos estados, ao invés de afetar diretamente o agronegócio. Nesse momento, não dá para entender como uma proposta dessa possa ser encaminhada, disse o Conchon. A CNA já havia participado de uma audiência pública antes da aprovação na CCJ, se posicionando contra essa revogação. Segundo os cálculos realizados pela CNA, o impacto no setor rural poderá ser de até 21%, com um número preliminar estimado em torno de 35 bilhões de reais em impostos. A Copasul, Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense de Naviraí, está vivendo um momento histórico. O faturamento recorde de 1 bilhão de reais alcançado em novembro desse ano. Isso representa um crescimento de aproximadamente 160% nos últimos 6 anos. O recorde é resultado de um extenso planejamento que inclui aumento de faturamento de indústrias, ampliação da atuação comercial e novos negócios, aliados à força do agronegócio e do produtor rural. Só nessa safra, a cooperativa teve números recordes, com mais de 16 milhões de sacas recebidas. No setor industrial, por exemplo, a fiação ampliou a capacidade de produção para 1.000 toneladas de fios por mês e a fecularia vive um momento de consolidação. Nos últimos 2 anos, a Copasul passou a estar também em novos municípios, como Nova Andradina e Ivinhema.
ampliando a sua área de assistência técnica e recebimento de grãos para 8 municípios de Mato Grosso do Sul. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que cria a política de gestão e proteção do Pantanal, situada em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A proposta tem por objetivo reduzir impactos ao meio ambiente e proteger a fauna e a flora da planície alagável do Centro-Oeste. O autor é o senador mato-grossense Blairo Maggi, que se licenciou do mandato para dirigir o Ministério da Agricultura. O relator na CAI é o senador mato-grossense do Sul, Pedro Chaves, que votou a favor do projeto da forma como havia sido aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com mais 2 alterações. A primeira delas propõe a criação do Fundo Pantanal, com a finalidade de apoiar ações de gestões de áreas protegidas, atividades de controle, monitoramento e fiscalização ambiental, pesquisa para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e recuperação de áreas desmatadas e degradadas. Além disso, para eliminar a possibilidade de dúvidas e questionamentos, o relator aperfeiçoou um parágrafo que delimita o bioma Pantanal, especificando que se trata de área de uso restrito situada nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, correspondente às planícies aluviais inundáveis periodicamente, formada pela bacia do Alto Paraguai. Comer no Brasil está mais barato. Até outubro, a inflação dos alimentos caiu 4,5%, um recorde da série histórica. Isso quer dizer que em nenhum outro momento de medição desse indicador, os preços de produtos consumidos em casa registraram uma queda de preços tão forte. Os dados são do IBGE. Todo mês, o IBGE sai às ruas para avaliar quanto subiu ou caiu o preço de uma série de itens importantes para o brasileiro. Parte dessa queda é explicada pela super safra deste ano. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra 2016-2017 colheu 232.630.000 toneladas de grãos. Isso, na prática, significa uma maior oferta de arroz e feijão, por exemplo. A ração dos animais também ficou mais barata, o que reduziu o preço de carnes. Entre os itens que ficaram mais baratos, se destacam alguns que são importantes na mesa das famílias. O feijão carioca, um dos mais consumidos no país, caiu 36,8% no ano. Se 1 quilo de feijão custasse R$ 8,00 no início do ano, com essa queda ele ficou mais barato e passou a ser comprado por R$ 5,00. O prato mais tradicional do país também ficou mais em conta no ano. Além do feijão, o arroz caiu 9,9%. O contrafilé ficou 6,7% mais barato. Para quem prefere o frango à carne bovina, o preço da ave caiu 9,9%. O Ministério Público Federal em São Paulo recorreu à Justiça para que a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, adotem medidas mais efetivas para combater fraudes nos azeites de oliva consumidos pelos brasileiros. Operações realizadas pelo Ministério da Agricultura em 2014 e em 2017 constataram irregularidades em mais de 80% dos produtos, principalmente naqueles envasados no país. As fraudes incluem desde a não observância dos padrões de qualidade de cada tipo de azeite até o uso de óleos impróprios para o consumo humano, que podem conter substâncias nocivas à saúde e até mesmo cancerígenas. O Brasil é o segundo maior importador de azeite de oliva do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que facilita a renegociação das dívidas de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL. O texto é baseado na medida provisória 793, que perdeu a validade por falta de votação na Câmara. O projeto volta à pauta na semana que vem para análise dos destaques, que são em tentativas de alterar o texto. Os deputados aprovaram na quarta-feira apenas o texto base do substitutivo, apresentado pela relatora, deputada Tereza Cristina de Mato Grosso do Sul. O texto aprovado mantém a maior parte do parecer da MP 793, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O programa, conhecido como Refis Rural, tem o objetivo de facilitar a quitação de dívidas dos produtores com a Previdência.
houve mudança no prazo de adesão ao programa, que passou para 28 de fevereiro de 2018. A versão da MP 793, aprovada pela Comissão Mista, tinha como prazo de adesão a data de 20 de dezembro deste ano. Tereza Cristina explicou que a renegociação é necessária, porque disputas judiciais levaram a dívidas impagáveis com o Fundo Rural. Agricultores questionaram os pagamentos e, amparados em decisões judiciais, não pagaram o devido, até que a decisão final do Supremo Tribunal Federal considerou legal o Fundo Rural. Empresários, contadores, comerciantes e corretores tiveram mandados de prisão e busca e apreensão decretados na Operação Crédito Podre, deflagrada ontem pela Polícia Civil de Mato Grosso, para cumprimento de 16 mandados de prisão preventiva, 34 ordens de busca e apreensão e 9 conduções coercitivas expedidos pela 7ª Vara do Crime Organizado de Cuiabá. As investigações apuram fraudes na comercialização interestadual de algodão, feijão, soja, milho, arroz, sorgo, painço, capim, girassol e níger, com sonegação de mais de 140 milhões de reais em ICMS. Os mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Rondonópolis, Sorriso, Barra do Garças e Indaiatuba, esse em São Paulo. Os envolvidos no esquema responderão por crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento, uso de documento falso, uso indevido de selo público e sonegação fiscal. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Nova portaria deve trazer critérios para a prisão de empregadores flagrados com trabalhadores em situação de escravidão. Em audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu o texto da portaria que alterou o conceito de trabalho escravo, afirmando que ela oferece mais segurança jurídica para que os fiscais obtenham provas para prender quem é flagrado usando mão de obra escrava. A portaria está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal e está sendo reavaliada pelo governo. De qualquer forma, a Advocacia Geral da União encaminhou uma defesa da portaria para o Supremo. Segundo a portaria, características como jornada exaustiva e condição degradante, para serem aceitas, dependeriam da privação da liberdade do trabalhador. Também o conceito de trabalho forçado estaria submetido à necessidade de concordância ou não do empregado com a sua situação de trabalho. Os novos entendimentos passariam a orientar a inclusão de empregadores na chamada lista suja do trabalho escravo. O ministro Ronaldo Nogueira disse que atendeu uma demanda da sociedade ao editar a portaria. Ele explicou que, apesar da quantidade de autuações, nenhum patrão foi preso por utilizar trabalho escravo. Segundo ele, isso acontece porque as provas são frágeis. Oferecer segurança jurídica para as ações do auditor fiscal do trabalho, dar maior clareza no que diz respeito à interpretação desta situação degradante que fere a dignidade do trabalhador e trazer para o processo administrativo prova nos autos, para dar maior robustez para o inquérito criminal, levando o escravocrata para a cadeia. O deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, diz que algumas situações relatadas, como o trabalho escravo, podem ser resolvidas de maneira diferente. E citou o caso da Cutrale, que em uma de suas fazendas foi autuada por itens como não assinar carteira, oferecer colchões muito finos e manter banheiro a 10 metros do dormitório com porta invertida, ou seja, que não trancava por dentro. Esse grupo tem 5 indústrias de suco, é o maior exportador de suco do mundo, tem 3 indústrias nos Estados Unidos, tem 2 na Europa, 300 fazendas de São Paulo e 23 mil empregados. Ato contínuo.
intimado a comparecer no FDA nos Estados Unidos para explicar trabalho escravo na sua fazenda no Brasil, porque a imprensa noticiou no mundo inteiro. Aí ele mandou trocar a porta, mandou acertar o pote que era de barro, botou certo, canalizou a água e botou um banheiro dentro de casa, acabou o trabalho escravo. Essa portaria, ela definitivamente, ela vai acabar com o palanque daqueles que não sabem identificar trabalho escravo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos um excelente feriado a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.